Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso compromisso diário, ao nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho. E hoje nossos grãozinhos trazem para a gente o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer, e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Muito bem. Quando Cristo veio aqui, nessa terra, quando ele encarnou aqui, ele trouxe para a gente muita coisa que a gente não tinha capacidade ainda de entender naquela época, né? Que nós éramos muito ignorantes ainda para poder compreender as palavras de Jesus. E ele dizia muito por parábolas, né? Trazendo como comparações, né, as coisas que ele falava com aquilo que a gente conhecia na época, né? E hoje o Espiritismo trouxe para a gente o que ele disse de uma maneira em que a gente tenha condições de entender tudo. Ele colocou em pratos limpos aquilo que Jesus disse e ninguém entendia. Ele trouxe para a gente o conhecimento da verdade. O Espírito de verdade preside a instituição espírita.
Então, nada mais justo e correto do que nós conhecermos a verdade através dos Espíritos, aqueles que já viveram aqui na Terra e trazem para a gente a vida pós-Terra, trazem para a gente as explicações que a gente precisa para a gente poder continuar a nossa caminhada, trazem para a gente o motivo de estarmos aqui, o motivo de estarmos passando por problemas, por necessidades, por sofrimentos. Mostra-nos que esses motivos estão, na maioria das vezes, em vidas passadas. E nós estamos aqui em expiação, né? E nos dá a esperança, aumenta nossa fé numa vida melhor, numa vida futura. Tudo que nós passamos aqui, o Espiritismo nos diz que é por um motivo, para a nossa evolução, para a nossa depuração espiritual. Então o Espiritismo trouxe para a gente a fé, né? E a esperança, trazendo-nos a consolação de nossas dores, de nossos sofrimentos, nisso, na fé e na esperança de uma vida melhor, da depuração espiritual através do sofrimento, do aprendizado que a gente está vivendo aqui nessa terra, né? E nas instruções que os Espíritos trazem para a gente, né? Nas mensagens que os Espíritos deixam para a gente, ou já deixaram, né? Então, o Espiritismo trouxe a verdade. Mostrou-nos abertamente o que Jesus dizia por parábolas. Tá bom? Hoje o Livro dos Espíritos traz para a gente o capítulo 8 ainda, na Emancipação da Alma, falando a questão 421, né? Transmissão oculta dos pensamentos. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. Muito bem. Muitas vezes a gente tem assim a sensação, nossa, você leu meu pensamento, né? A gente já cansou de falar isso, né, pessoal? Você leu meu pensamento, nossa, você adivinhou meu pensamento, eu ia falar isso que você está falando. Gente, são espíritos simpáticos que estão aqui juntos, né? Ou estão passando pela vida do outro. São espíritos simpáticos. E os espíritos simpáticos, eles leem os pensamentos um do outro, mesmo acordados aqui, mesmo sem estar o corpo físico no estado está dormindo, estando em vigília. Mesmo assim, eles têm a condição de se adivinharem, né? Então são espíritos simpáticos que passam pelo outro, né? Quantas vezes a gente já disse isso, né? Nossa, você leu meu pensamento. Nossa, eu ia falar isso que você falou. Nossa, que ideia, a mesma ideia que eu tive. Então, isso são espíritos simpáticos aos nossos, né? Que estão aqui no nosso lado, no dia a dia, ou estão passando por nós, né? Assim, momentaneamente em nossa vida. Então, os espíritos explicam isso direitinho pra gente, né? Muito bem, pessoal. Nosso papo de hoje foi esse, né? Eu espero que alguém tenha absorvido alguma coisa, né? Alguma coisa de útil para a nossa caminhada. E vamos lá juntos, né? De mãos dadas, no aprendizado constante, no aprendizado diário, buscando sempre a melhora do nosso espírito. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quarta-feira, com muita paz, com muita luz, muito equilíbrio, muito amor no coração. Saúde e trabalho. Fiquem com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer.
Beijo no coração, pessoal.